Toda esta história macabra começa com a descoberta de uma cabeça humana por dois turistas em Tavira. Para tornar as coisas ainda mais assustadoras, também pouco tempo depois encontraram a outra parte do corpo de Diogo Gonçalves a 100 km de distância de onde estava a cabeça que encontraram. Esta história é muito dura de ouvir, se vocês ainda não ouviram, é muito nojenta também e pode deixar mal disposto ou mal disposta. Isto é só para te avisar antes de ouvires a história. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal O Vasco e mais uma vez vamos averiguar crimes portugueses que aconteceram em Portugal e hoje vamos falar sobre o crime que aconteceu a Diogo Gonçalves. Diogo Gonçalves nasceu em 1999 em Albufeira e era uma pessoa bastante simpática e adorada pelas pessoas à volta. Ele era uma pessoa que gostava de manter a família e os amigos próximos. Diogo também tinha um amigo que era muito especial para ele, que tinha trabalhado com Diogo na altura que ele trabalhou no McDonald's. Diogo era uma pessoa bastante lutadora, pessoal. Os pais dele também eram separados e infelizmente em 2016 a mãe de Diogo Gonçalves sofreu um acidente muito grave no qual levou mesmo à sua morte e como vocês podem ver ele era uma pessoa mesmo que teve bastantes dificuldades na vida. A vida já lhe tinha pregado algumas rasteiras, mas ele era uma pessoa lutadora que queria ir à procura de mais. Mas apesar de tudo, ele teve muita ajuda dos amigos e também, ao fim e ao cabo, conseguiu dar a volta a todas estas situações. Se é que se algum dia se dá uma volta à morte de algum familiar, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Ele quis seguir realmente a sua paixão, que era a informática, e foi isso que ele procurou e também foi isso que ele conseguiu. E foi precisamente num hotel que conseguiu começar a trabalhar com informática e foi precisamente nesse hotel que Diogo acabou por ter o seu caminho cruzado com uma mulher chamada Maria Malveiro, com 19 anos na altura e que trabalhava lá como segurança. Maria Malveiro tinha uma grande paixão, ela queria tornar-se polícia, mas viu o seu desejo a não se tornar em realidade quando foi recusada. E então foi nessa altura que eles começaram a interagir mais e Diogo Gonçalves começa a ter uma paixoneta por Maria Malveiro e eles começam a sair, até chegam a uma altura que quase que parecem namorados, mas na realidade só saem um com o outro, não têm nada mais do que isso. E Diogo Gonçalves Diogo Gonçalves gostava muito dela e até houve uma altura em que eles começaram a partilhar algumas confissões da sua vida e Diogo Gonçalves fala-lhe de uma quantia avultada que ele irá receber por causa da morte da sua mãe e o valor seria aproximadamente entre os 70 mil euros. Diogo Gonçalves gostava muito de Maria Malveiro, mas via que ela não tinha esse mesmo gosto. Maria Malveiro era uma pessoa que não lhe dava propriamente esperanças, mas também não lhe dizia que não queria nada com ele, porque se davam como se fossem namorados, saíam, mas na realidade não tinham nada um com o outro. Mas Diogo Gonçalves também não sabia de alguns pormenores da vida de Maria. E depois, em dezembro de 2019, Diogo Gonçalves recebe a tal quantia avultada que eu vos tinha dito anteriormente, dos tais 70 mil euros, por causa do atropelamento da mãe que resultou na morte dela. E pronto, Diogo tinha bastantes planos, parecia ser uma pessoa, pelo que eu li, pelo que eu percebi, uma pessoa contida e que tinha os seus objetivos bastante definidos. E ele queria uma casa, queria comprar uma casa e até na sua ideia imaginava-se talvez até a viver com Maria Malveiro. Agora o grande problema, e tu já deves estar a fazer contas com a tua cabeça, era que Maria Malveiro estava interessada noutra coisa e estava interessada no dinheiro de Diogo Gonçalves. E não só isso, ela já estava num relacionamento e estava a viver com uma mulher, enquanto Diogo não fazia ideia e também não sabia o que lhe iria acontecer no futuro e que iria resultar na sua morte. E durante esse tempo também mal ele sabia que Maria Malveiro estava a ficar bastante interessada numa série chamada Dexter. E não com as melhores das intenções, porque não sei se tu sabes como é que funciona a série do Dexter. O Dexter é um assassino, não é? Um serial killer, que por acaso a mensagem dele é matar as pessoas que são vilãs, que não tem nada a ver com isto, que Maria Malveiro queria pegar. Mas sim, Maria Malveiro queria pegar num assunto muito importante, era como é que iria livrar-se do corpo. E ela realmente queria aprender com o Dexter, e foi o que fez. Para vocês entenderem, o modus operandi do Dexter é matar os vilões, não é? Os que fizeram mal ao mundo. Depois tem o seu prazer a matar essas mesmas pessoas, espeta-lhes a faca no coração. Depois, tudo muito limpinho, com sacos de plástico. E depois corta a pessoa aos bocados e vai atirar ao rio. E pronto, Maria Malveiro queria realmente aprender com esta série. E agora tu vais perceber
daqui a uns minutos o que é que ela fez, mesmo em concreto, a Diogo Gonçalves, é isso que eu te vou dizer. E então, no dia fatídico de 20 de março de 2020, Maria Malveiro marca um almoço com Diogo Gonçalves. E o problema é que Diogo Gonçalves não fazia a mesma ideia, que isto era um plano com base na série Dexter, para realmente lhe sacar o dinheiro. E isto é realmente assustador, pessoal. Esta história é doentia. Eu não sei como é que estas pessoas conseguem fazer isto. E a questão é que Diogo Gonçalves não fazia ideia. Diogo pensava que era um jantar em que ele poderia realmente ter hipóteses com Maria Malveiro, porque ele queria estar com ela. E mal ele sabia que do outro lado não estava amor, mas sim duas mulheres, Maria Malveiro e Mariana Fonseca, que estavam a engendrar um plano contra ele. Para esse jantar, Maria e Mariana levaram luvas de plástico, sacos de plástico e diazepam para drogar Diogo. E para terem a noção, esse diazepam foi facilitado por Mariana Fonseca, porque ela trabalhava no Hospital de Lagos como enfermeira. Diogo traz a comida e Maria traz a bebida. Isso obviamente foi por alguma razão, porque foi assim que Maria tentou drogar Diogo. E a questão é que Diogo lutou para não dar os códigos, obviamente, porque na altura Maria depois queria realmente era os códigos do banco para conseguir tirar o dinheiro, não é, da conta dele. Diogo aguentou-se e não estava a querer dar os códigos. Apesar disso, ele estava realmente em desvantagem porque Maria Malveiro tinha-o amarrado a uma cadeira e foi aí que acontece o mais trágico que poderia acontecer. Maria Malveiro aplica o golpe final e mata-o com o mata-leão. O grande problema aqui é que ela não se ficou por aqui, porque Maria Malveiro queria mais, ela queria os códigos. Então cortou-lhe o polegar e o dedo indicador para conseguir aceder aos dados do banco dele para lhe tirar o dinheiro. Todas estas ações foram ajudadas pela sua cúmplice, Mariana, também a ajudou a limpar meticulosamente o apartamento para que, pronto, elas não fossem apanhadas. Agora a grande questão é que depois disso, onde é que elas iriam pôr o corpo? Pronto, é aí que elas põem em prática os conhecimentos que aprenderam no Dexter. Elas colocam o corpo de Diogo no porta-bagagens do carro e depois levam o corpo para a garagem da casa de Mariana. E é aí que cortam o corpo aos pedaços. Depois disso, qual é que é a atitude de um serial killer? Já apagaram aqui algumas pontas soltas, talvez, não é? Já limparam o apartamento, já deitaram as várias partes do corpo em sítios diferentes e depois o que é que eles fazem? Tentam realmente arranjar um alibi para que Diogo não esteja nunca mais a aparecer no trabalho. Mandam mensagens a dizer basicamente que Diogo se vai embora ter com uma namorada para outro lado e mandam mensagens ao chefe também a dizer que já não iriam aparecer mais no trabalho. E o grande problema é que elas também não foram muito inteligentes. Eu não sei se elas foram ver as mensagens anteriormente enviadas por Diogo, mas não viram de certeza, porque elas tratavam o chefe Diogo por você e na realidade Diogo tratava-o por tu, e vários comportamentos começaram a levantar suspeitas, obviamente. E toda esta história leva ao ponto crucial do início do vídeo e ao ponto crucial também desta investigação, que foi quando dois turistas encontraram a cabeça de Diogo Gonçalves em Tavira. Pouco tempo depois, a 100 km de distância, encontraram o torso de Diogo também. A polícia começou a investigar e começou a tentar perceber o que é que poderia ter acontecido. Obviamente toda esta investigação acabou por levar às transferências que foram feitas da conta de Diogo para a conta de Maria e Mariana. É absurdo. Fizeram isto, foram ver uma série para ver como é que se faz e fazem transferências literalmente de uma conta para a outra. E para além disto ter sido um facto nojento, imaginem, elas a terem o polegar e a terem um indicador para aceder aos dados do banco. Isto é doentio, não? Aconteceu na altura do Covid e eu sei que muitos crimes aconteceram nessa altura, até porque as pessoas começaram a marar mais da cabeça e pronto, e a história vai continuar, porque eu quero que vocês percebam o que é que lhes aconteceu também, se elas sequer tiveram alguma pena e sequer se foram apanhadas, que é o que eu te vou dizer a seguir. E pronto, continuando com esta investigação, para além das transferências que tinham acontecido, várias câmaras também apontavam que o casal destas duas jovens tinha estado precisamente no local do crime. Estava a começar a ficar muito difícil para elas as duas dizer que não eram as criminosas principais deste caso. E toda esta confusão leva à detenção das duas jovens no dia 2 de Abril e realmente é estranho porque ela confessou o crime. Maria Malveiro foi a primeira a confessar e a dizer tudo o que tinha feito. E é estranho, né, pessoal? Uma pessoa pensa, não é? Uma pessoa tenta entrar na mente do criminoso. Nós nunca vamos conseguir entrar.
Pelo menos os não criminosos. Espero que nenhum dos meus subscritos seja. Espero que não, cuidado. Realmente é estranho porque não houve cuidado nenhum neste crime. Eu acho que é mesmo muito estranho, ela confessou logo. Confessar logo um crime deixou tantas pontas soltas. Para além disso, ela tinha literalmente, pessoal, ela tinha o plano no telemóvel. Foi descoberta, a polícia depois obviamente apreendeu o telemóvel quando ela foi detida e tinha lá o plano a descrever o que é que iria fazer. Até nós que, pronto, nós neste momento estamos a criar conteúdo bastantes vezes durante a semana, nós somos melhores que isto. E eu não quero que nós sejamos melhores que isto, mas, por favor, deixar um crime num telemóvel. E na realidade, depois disto tudo, tinhas uma confissão da parte de Maria Malveiro e o julgamento começou no ano a seguir. Na altura era Covid, o julgamento foi adiado. E o que aconteceu foi que depois do julgamento de Maria Malveiro, Mariana quis falar. E dia 24 de fevereiro de 2021, depois da primeira sessão deste julgamento, Mariana diz ser inocente da morte de Diogo Gonçalves e diz que lamenta imenso o facto dela ter estado envolvida. Ela admitia ter ajudado a esconder o corpo, mas disse que não tinha nada a ver com o facto do corpo estar cortado aos pecados e até a morte de Diogo tinha sido ideia de Maria Malveiro. Ou seja, estava a tentar atirá-la para baixo do autocarro, basicamente. Foi isso que aconteceu. Na confissão de Mariana, ela admitia que estava lá em baixo no carro à espera que Maria resolvesse o que tinha que resolver e que estava a dormir. Do nada Maria vai lá abaixo e acorda, muito ressaltada. E é aí que Mariana sobe e vê que Diogo está inconsciente. E ela diz que os instintos dela foi ajudá-lo e reanimá-lo outra vez. Nessa altura Mariana consegue realmente reanimá-lo e como Diogo fica meio exaltado, Maria depois salta para cima dele e faz-lhe um mata-leão. E é nessa altura que Maria ordena a Mariana que saia dali. E depois, quando ela volta lá outra vez de novo, Maria diz para ela verificar o pulso dele e é aí que ela verifica que Diogo está morto. Depois disso, Mariana diz que foi Maria que esquartejou o corpo e foi ela que insistiu a transferência de dinheiro para a conta de Mariana. Como vocês estão a perceber, o relacionamento entre Maria e Mariana começou a piorar porque cada um queria defender-se, cada um queria mostrar a sua versão e ao fim e ao cabo livrar-se da pena de prisão que iriam ter. Durante esta confusão, a sua relação inclusive chegou mesmo a terminar porque elas estavam literalmente a lutar uma contra a outra, uma versão contra outra versão e qual é que seria a real. E agora vamos lá então perceber qual é que é o verdito final e quem é que realmente foi culpada ou se foram as duas. Na realidade, Maria Malveiro foi condenada a 25 anos de pena de prisão, ou seja, o máximo que tu podes ter em Portugal. E apesar de tu estares a pensar que Mariana Fonseca teve os 25 anos de prisão, na realidade ela só teve 3 anos de pena de prisão. E apesar dessa pena, ela saiu em liberdade com pena suspensa. Esta decisão da juíza foi um pouco controversa, mas a juíza não conseguia provar o envolvimento de Mariana Fonseca neste crime. E agora espera que tu não vais ficar completamente frustrado nesta história, porque em 2021 Maria Malveiro foi encontrada morta na sua cela. E agora podes estar a pensar que Mariana safou-se e provavelmente cometeu o crime. E na realidade estás errado. Porque Mariana em 2023 foi a recurso, foi condenada a 23 anos de pena de prisão. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Digam-me aí mais crimes que vocês queiram que eu fale. Eu já tinha falado deste crime no TikTok, mas agora no YouTube quis falar com também um bocadinho mais de pormenor. E espero também que vocês tenham gostado. Por isso, um grande abraço e vemo-nos na próxima.